Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez queremos ouvir, meditar, aprender da palavra do nosso Deus. A leitura bíblica, a qual nós faremos neste domingo, é lá do livro de Números, capítulo 11, versículos 10 até 17. Esta leitura que nos diz: Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal a teu servo, e por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu porventura todo este povo? Dei-o eu à luz para que me digas: leva-o ao teu colo, como uma ama leva a criança que mama, a terra que sob juramento prometeste a seus pais? Donde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo. Tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Esta é a palavra do nosso Deus, palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos neste momento de ouvirmos, de refletirmos na sua palavra. Amém. Queridos irmãos e irmãs, você alguma vez já se sentiu como se a carga estivesse pesada demais? Como se você não estivesse dando mais conta da vida? Como se não conseguisse resolver os seus problemas, todas as suas responsabilidades sozinho? Muitas vezes nós temos esse sentimento. No mês de setembro, existe uma campanha chamada Setembro Amarelo, que visa a conscientização a respeito do tema do suicídio. Pesquisas dizem que cerca de 17% dos brasileiros já planejaram alguma vez tirar a própria vida. Isso é muita gente, é um número muito grande. 17% de todos os brasileiros. E uma das principais causas que levam as pessoas a desistirem da própria vida é a depressão. A depressão, nós sabemos, é um problema clínico, um problema médico e necessita de um acompanhamento, de um tratamento profissional. Mas é claro, ela tem inúmeras causas e o apoio da família, o apoio dos amigos também é indispensável. A fé, a espiritualidade também pode ter um papel muito grande no cuidar da pessoa que sofre com esse problema. Nos tempos bíblicos, não existia esse diagnóstico científico de depressão, mas há vários personagens que a gente lendo assim, dá a entender de que eles sofriam de alguma coisa parecida com depressão. Nesse texto bíblico que acabamos de ler, lá do livro de Números, Moisés chegou a desejar a própria morte. Ele pediu a Deus em oração para que tirasse a vida dele. E o que fez Moisés chegar a esse ponto de desistir da própria vida, pedir para que Deus tirasse a sua vida? Moisés sentia que a carga que ele tinha que carregar era muito pesada. O contexto desse livro de Números é a travessia do povo hebreu no deserto. Eles haviam sido libertados da escravidão no Egito e estavam indo em direção à terra prometida, a terra de Canaã. Mas é claro, as coisas não eram fáceis. E principalmente, o povo reclamava demais. O povo não estava satisfeito com nada. E em certo momento, eles passam a dizer que era melhor ter continuado escravo no Egito, onde eles tinham boa comida, pelo menos, do que ficar ali no deserto. Eles reclamam, eles murmuram contra Deus.
e descontam em cima de Moisés, que era o líder escolhido por Deus para levar esse povo. E diante dessa dificuldade toda, eles clamam, eles exigem por carne. No deserto eles se alimentavam do quê? Do maná, que era a comida que Deus dava, era chamado também do pão do céu. Era uma comida que se formava, tipo uma crosta, que se formava sob a areia de manhã. Eles se alimentavam daquela comida que era dada por Deus, mas eles queriam carne. E Moisés não enxerga uma saída, ele não aguenta mais as reclamações, o peso, a carga que aquele povo coloca sobre ele. E ele desabafa então com Deus. Ser líder de um povo não é nada fácil, ser líder de um grupo de pessoas não é nada fácil. E a liderança que Moisés exercia não era somente na questão de organização, na questão política, por assim dizer, mas também era uma liderança espiritual. E esse era o maior fardo que Moisés tinha que reclamar. Aquele povo reclamando constantemente, contra Deus mesmo, eles reclamavam. E diante de toda essa reclamação, eles pedem, então, por carne. Moisés vai desabafar com Deus. Como é que eu vou conseguir carne para toda essa gente? Eles não param de reclamar. Olha, não fui eu quem deu a luz a este povo todo aqui, Senhor. Então, se é para ser assim, que o Senhor tire de uma vez a minha vida. Era como se Moisés estivesse dizendo, eu não aguento mais, eu desisto da minha vida. Por que é que isso está acontecendo comigo? Moisés reconhece, no versículo 14 do texto que nós lemos, eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois me é pesado demais. Moisés reconheceu que o fardo, que a carga era pesada demais e que sozinho ele não conseguia. E então ele pede pelo fim da sua própria vida. É claro, Deus não atendeu o pedido de Moisés. Que bom que Deus não atendeu esse pedido. Mas Deus também não repreendeu imediatamente o pedido de Moisés. Moisés fez o que era certo pedindo para que Deus tirasse a sua vida? Não, esse pedido não estava correto, não era o certo. Mas ainda assim, ele fez certo em desabafar o que ele estava sentindo para Deus. Ele desabafou, ele foi sincero, falou aquilo que estava no seu coração, pois de Deus nós não temos como esconder nada. E Deus, então, providenciou ajuda para Moisés. Ele disse para Moisés, escolha 70 homens, 70 anciãos do povo de Israel, e esses vão te ajudar a carregar a carga. Eu tirarei do espírito que eu coloquei sobre você, Moisés, e colocarei também sobre eles. Esses 70 anciãos vão ajudar a carregar a carga. A carga do povo de Israel no deserto ainda continuava sendo pesada, mas agora Moisés não precisaria mais carregá-la sozinho. Ele teria ajuda. E há algumas coisas, duas coisas muito importantes que nós podemos aprender desse relato bíblico sobre Moisés, sobre a questão da liderança de carregar os fardos também. A primeira coisa que nós aprendemos com essa história é que nós podemos e devemos desabafar diante de Deus. A Bíblia nos relata inúmeras orações, como esse caso aqui de Moisés, também em muitos salmos nós encontramos, onde se pedem até mesmo coisas que nós não deveríamos pedir. Os salmistas às vezes pedem por vingança, pedem para que Deus destrua seus inimigos. Moisés aqui pediu para que Deus lhe tirasse a própria vida. Isso não está certo, é claro. Mas, por outro lado, a sinceridade do desabafo diante de Deus é o correto a se fazer. Nós não devemos esconder nada de Deus. Na verdade, não podemos esconder nada. Mas não devemos agir como se pudéssemos esconder dele. Se nós sentimos, devemos colocar isso diante de Deus também. Pedir para que ele nos ajude. Desabafar diante de Deus em oração. Foi o que Moisés fez. Ele estava numa situação frágil, vulnerável, ali diante daquela dificuldade. Ele não aguentava mais a sua carga. Então ele desabafou diante de Deus. Faça isso também, meu irmão, minha irmã. Quando você estiver naqueles momentos em que você sente que não aguenta mais, quando você sente que a vida não vale mais a pena, desabafe diante de Deus. Outra coisa muito importante, a segunda coisa muito importante
que nós aprendemos aqui desse relato é que às vezes a vida nos coloca uma carga pesada demais para carregar. Muitos de vocês com certeza já enfrentaram alguma vez essa situação, mas nós não precisamos carregar as nossas cargas sozinhos. Não é vergonha nenhuma pedir ajuda quando as coisas estão difíceis. Não é vergonha nenhuma sentir e saber que nós não damos conta de tudo sozinhos. Não é vergonha nenhuma as cargas, sejam elas do trabalho, cargas emocionais, cargas espirituais que estão sobre nós. Não é vergonha nenhuma pedir ajuda. É para isso mesmo que nós estamos aqui, para ajudarmos uns aos outros. Não devemos ter medo de pedir ajuda, não devemos ter vergonha de pedir ajuda. E devemos ter também a disposição para ajudar uns aos outros, para ajudar aqueles que nos pedem ajuda. Meu querido irmão, minha querida irmã, preste atenção nessa verdade que eu vou dizer agora. Ninguém de nós é tão forte que não precise de ajuda dos outros. E ninguém de nós também é tão fraco que não possa ajudar alguém. Se a carga está pesada demais na tua vida, peça ajuda. Os pastores estão nas comunidades para isso também, para ajudar a carregar as cargas, para você desabafar, para te ajudar naquilo que nós pudermos. Mas não somente os pastores, mas todos nós cristãos podemos ajudar uns aos outros. Peça ajuda para alguém de confiança, na sua família, sua vizinhança, alguém que você conhece, alguém que é referência na vida para você. Não tenha vergonha de pedir ajuda quando precisar. O apóstolo Paulo nos diz lá na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 2: levem as cargas uns dos outros, e assim vocês cumprirão a lei de Cristo. Levemos então as cargas uns dos outros. O nosso Senhor Jesus Cristo também disse, lá no Evangelho, isso está registrado em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, ele diz o seguinte: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Querido irmão, querida irmã, Jesus Cristo foi aquele que carregou o nosso maior fardo. O maior fardo, a maior carga que eu e você teríamos que carregar em nossa vida é a culpa, é o pecado. E se você se sente ainda sobrecarregado pela culpa, pelo pecado, peça ajuda também. Peça ajuda de Deus, peça ajuda de um irmão, uma irmã na fé, peça ajuda dos seus pastores também. Você tem essa oportunidade de confessar, de deixar a sua culpa, o seu pecado e receber, ouvir da boca de alguém que os teus pecados estão perdoados. Faça isso, procure ajuda, desabafe diante de Deus em oração, diante de irmãos e irmãs na fé. Procure alguém que você tenha confiança. Jesus Cristo levou toda essa carga, todo esse fardo, ele levou sobre si na cruz. Ele é quem nos ajuda, ele é quem nos carregou o fardo mais pesado que nós tínhamos para carregar. E ele também coloca nas nossas vidas pessoas, irmãos e irmãs na fé, para nos ajudar a carregar as cargas do dia a dia. Ninguém dá conta de tudo sozinho. Nós precisamos da ajuda uns dos outros. Aqueles que lideram, aqueles que exercem liderança na vida das pessoas, na vida de grupos, também precisam ser ajudados, precisam ser apoiados, porque ninguém consegue carregar as cargas todas sozinho. Eu desejo que você possa descarregar tudo aquilo que pesa nas suas costas, aos pés da cruz de Jesus Cristo. Que você encontre alguém também com quem você possa desabafar, com quem você possa dividir os seus problemas. E a paz de Deus, que excede a todo o nosso entendimento, guarde nossas mentes e corações. Em Cristo Jesus. Amém. Eu te convido, nesse momento, a se colocar em oração comigo. E também em oração, nós vamos entregar, nós vamos descarregar tudo aquilo que pesa sobre nós, aos pés da cruz, em nosso Senhor Jesus Cristo. Convido a termos uma palavra de oração. Amado Deus e Pai,
Às vezes a vida é difícil demais. Às vezes sentimos que a carga, o fardo que temos que carregar é pesado demais. Mas obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos ajuda. Obrigado, Senhor, porque o maior fardo que nós tínhamos a carregar, Jesus Cristo já levou sobre si na cruz. Ajuda-nos, Senhor, a crer, a confiar nisso, a acreditar de fato que todo o peso dos nossos pecados já foi levado por Cristo na cruz e assim receber dele o alívio para as nossas almas. Ajuda também, Senhor, a nós confiarmos uns nos outros, a buscarmos ajuda nos irmãos, nas irmãs na fé, a ajudarmos uns aos outros, levarmos as cargas uns dos outros, assim como a Tua palavra nos ensina. E assim tudo aquilo que pesa em nosso coração, também as cargas das pessoas por quem nós queremos orar, das pessoas que estão doentes, das pessoas que estão com dores, das pessoas que estão sofrendo pelos mais diversos motivos. Te pedimos, Senhor, ajuda-nos e ajuda a estas pessoas a carregarem todo esse peso. Em nome de Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, é que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Eu desejo que você tenha uma semana leve, que você possa sentir toda a carga que estava sobre você sendo levada por Jesus Cristo na cruz, que Ele te dê uma oportunidade de nova vida e que você possa viver a sua fé com compromisso e com confiança. Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja te abençoando, abençoando a tua casa, abençoando a tua família e a tua semana. Fiquem na paz de Deus. Amém. Ó, vinde a mim, vós todos que estáis cansados, que eu vos aliviarei, vos aliviarei. Ó, vinde a mim, vós todos que estáis cansados, que eu vos aliviarei, vos aliviarei. Tomai meu jugo e aprendei vinde a mim. Tomai meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Ó, vinde a mim. Vos darei descanso, vos darei descanso, eu vos darei descanso. Ó, vinde a mim, eu vos darei descanso, vos darei descanso, eu vos darei descanso. Ó, vinde a mim.
darei